Deus está no interior do homem, tá certo? Ao mesmo tempo que transcende o homem infinitamente, tá certo? Bom, então isso quer dizer que sem esta conversão espiritual, sem você descobrir esse fundamento divino dentro de você mesmo, você não vai captar nada de um Deus que está fora. Você vai vê-lo de acordo com a estrutura do mundo físico. Nós somos uma estrutura hierárquica, como se fosse um governo. E existe realmente esta imagem, vamos dizer, o governo divino do mundo. Mas é uma imagem, é uma metáfora. O governo divino do mundo não é um governo de maneira alguma. Não é isso? Então, em primeiro lugar, o governo não inventa a nação que ele governa. Ele não cria a nação. Existe a nação primeiro, existe um governo depois. E no caso divino é o contrário. Deus preexistia à criação. Então isso quer dizer que de cara ele tem sobre o mundo criado um poder infinitamente superior de qualquer governo que você possa imaginar. Tá certo? Mas pergunto eu, existe alguém que governa o mundo sem tê-lo criado? Existe, chama Satanás. Ele não é o príncipe deste mundo. Então ele não cria o mundo, mas ele manda, ele governa. Então quando você se apega muito à imagem do governo divino do mundo, você está correndo sério risco, tá certo, de estar se dirigindo a Satanás, que você pensa estar falando com Deus. O remédio para isto é exatamente a conversão de que fala o Lavelle. Ou seja, quando você está falando tudo desde o ponto de vista da sua interioridade, tomada como espírito criador. Ora, se você não se entende como espírito criador, o que você vai saber a respeito dos seus pecados? Os pecados vão adquirir para você uma dimensão que eles jamais tiveram. Eles vão ocupar o cenário inteiro, porque praticamente só tem pecados. Não é isso? Então, mas para poder ter um pecado, tá certo? É preciso ser um espírito criador primeiro, porque quem não é um espírito criador não comete pecados. Né? Um cachorro, uma tartaruga não comete pecado, por quê? Porque não é um espírito criador, ele não tem a liberdade. Quando as pessoas pensam na liberdade, a gente escuta muitos doutrinários cristãos, católicos, protestantes falando disso. O ser humano é livre e, portanto, ele tem a responsabilidade. Ele está entendendo a coisa no sentido jurídico. Ou seja, você não está coagido a fazer certas coisas. Você fez porque quis. Como dizia o Jânio Quadro, filo porque quilo. Tá certo? Mas será esta a liberdade do que ele está falando? Se fosse só isto, é uma liberdade que já é automaticamente uma responsabilidade e, portanto, uma culpabilidade. É somente assim que se entende a responsabilidade, geralmente. Mas esse conceito não faz o menor sentido enquanto o sujeito não se apreendeu como centro criador, não só centro que faz as escolhas, mas o centro que cria livremente alguma coisa. Ele se cria a si mesmo livremente. Agora, quantas vezes vocês ouviram algum padre ou pregador explicar isso aqui para vocês? Nunca. Então, quer dizer, quando eles falam da liberdade, eles estão falando da liberdade espiritual no sentido jurídico apenas, não no sentido ontológico. A liberdade, ou ela é um poder, ou ela não é nada. Isso vale até para a teoria política. Eu já expliquei artigos sobre isso. Claro, sem mencionar esse lado ontológico da coisa, tá certo? Mas é que a noção da liberdade, ela não pode ser um princípio, porque ela deriva de outro princípio mais fundamental, tá certo? Que é o poder. Então, o que é a liberdade sem o poder? Não é nada. E o que é o poder? O poder é, quando nós falamos a palavra poder, é um substantivo, mas em português nós temos essa felicidade de que o substantivo poder é também um verbo. Então, o poder é poder fazer alguma coisa. Se você não pode fazer nada, você não tem poder nenhum.